Lord of Mysteries, capítulo 163, Vários sinais. O quê? Klein ficou estupefato quando ouviu a pergunta de Roseanne. Ele lembrou em seu torpor. Eu visitei a casa do velho Neil no mês passado. Eu vi um piano na sala, e ele me disse que sua falecida esposa adorava música. Enquanto falava, Klein de repente ficou alarmado quando começou a ter pensamentos desagradáveis. Roseanne franziu suas belas sobrancelhas e disse com incerteza. Talvez eu tenha me lembrado errado. Não. A senhora Oriana e eu frequentávamos a casa do velho Neil durante a primeira metade do ano. Naquela época não havia piano em sua sala de estar. Lembro-me claramente de perguntar a ele por que ele escolheu permanecer solteiro. Sua resposta foi que ele não conheceu uma dama com quem desejasse se casar. Não houve piano durante a primeira metade do ano. E ele respondeu à pergunta de por que escolheu permanecer solteiro. Klein se apertou e perguntou com uma voz profunda. Roseanne, há quanto tempo você não visita a casa do velho Neil? Desde que Kenley se tornou um falcão noturno, e Viola decidiu renunciar ao cargo de escriturária. Estou queimando o óleo da meia-noite ou recuperando o sono, então como poderia ter tempo para visitá-lo? Tem sido desde o início de junho. Roseanne ficou um pouco perdida ao receber a pergunta, então tudo o que ela fez foi responder honestamente. O coração de Klein afundou, como se sentisse que algo estava errado. Ele pegou meio centavo do bolso e o segurou entre o polegar e o dedo médio. Ele respirou fundo e rapidamente decidiu por uma declaração de adivinhação. Há algo errado com a situação atual do velho Neil. Há algo errado com a situação atual do velho Neil. Suas pupilas escureceram rapidamente enquanto ele recitava a declaração silenciosamente e entrava em cogitação. Tem! Ele estalou o polegar, empurrando a moeda de latão no ar e permitindo que ela girasse. Pac! A moeda caiu direto na palma da mão aberta de Klein. Desta vez, o retrato de George III estava voltado para cima. O retrato significava que estava correto, que era positivo. Isso significava que realmente havia algo errado com a situação atual do velho Neil. Enquanto Klein segurava a moeda, ele de repente se lembrou do par translúcido de olhos frios e implacáveis, sem sobrancelhas, que vira atrás do velho Neil, quando acabara de se tornar um Beyonder, e estava experimentando sua visão espiritual. O velho Neil havia explicado que o par de olhos era uma característica da magia ritualística. Isso mesmo. Eu também vi uma figura humana quase sem forma na porta no limite da luz. A cor de sua aura era idêntica à escuridão ao redor. Além disso, depois de digerir completamente a poção vidente, eu secretamente mudei a maneira como ativei minha visão espiritual ao morder com meu molar esquerdo. Por acaso, olhei para o velho Neil e de repente ele tossiu violentamente. Cena após cena apareceu na mente de Klein, tornando sua expressão sombria. Roseanne olhou para ele e perguntou com medo. O velho Neil perdeu o controle? De jeito nenhum, mesmo sendo mesquinho e avarento, e querendo ser reembolsado por todas as suas despesas, ele ainda é uma boa pessoa. Ele raramente fica com raiva. De jeito nenhum, ele não perderia o controle. Não tenho certeza, mas acho que o velho Neil está prestes a perder o controle. Klein consolou Roseanne. Ele rapidamente passou pela divisória e abriu a porta do escritório do capitão. Dan Smith ficou surpreso com a súbita intrusão, quase engasgando com o café. O que aconteceu? Ele não culpou Klein. Sua expressão instantaneamente se tornou severa. Klein respondeu simplesmente sem esconder nada. Capitão, minha adivinhação me diz que há algo errado com o velho Neil. No mês passado, o velho Neil me disse que sua falecida esposa adorava música, mas hoje, Roseanne me disse que ele permaneceu solteiro o tempo todo. Além disso, no dia em que me tornei um Beyonder, vi um par de olhos misteriosos observando tudo atrás do velho Neil. Havia também uma figura humana quase transparente perto da porta nos espionando. Ele me disse que essas eram características da magia ritualística. Senti que algo estava errado e assim tentei uma adivinhação. Depois que Dan terminou de ouvir atentamente, ele se levantou imediatamente. Enquanto caminhava até o cabideiro, perguntou perplexo. Por que você não adivinhou diretamente se o velho Neil havia perdido o controle? No mês passado, o velho Neil não agiu de maneira diferente dos Beyonders comuns.
Ele até trabalhou comigo para ajudar Swain a lidar com um punidor mandatário que havia perdido o controle. Também observei as cores de sua aura de vez em quando, e notei que ele é relativamente saudável, exceto por sua fragilidade devido à idade. Assim, acho que ele está perto de perder o controle. Ele ainda pode ser salvo. Klein explicou seu ponto de vista de uma só vez. Dan colocou o chapéu preto e o blusão antes de assentir. Uma dedução bastante razoável. Vamos fazer uma visita ao velho Neil agora, e tente não enfurecê-lo se possível. Depois disso, podemos tentar controlá-lo e usar magia ritualística para estabilizar sua condição e evitar que piore. Controlá-lo. Klein teve uma ideia quando ouviu esse termo. Capitão, podemos usar o artefato selado 30611? Ele estava pensando em como poderia resolver o problema do velho Neil e salvá-lo, mas não havia chegado a uma resposta porque estava muito confuso, muito inquieto e muito preocupado. Ele foi lembrado pelas palavras de Dan Smith, e lembrou que esse artefato selado pode ser útil. Número 611? Nome: fios de cabelo pacificadores. Grau de perigo: 3. Consideravelmente perigoso. Tem que ser usado com cuidado. Só pode ser aplicado para operações que requeiram 3 ou mais pessoas. Classificação de segurança: membro oficial dos Falcões Noturnos ou superior. Método de vedação: sem contato direto com organismos vivos. Descrição: uma decoração simples formada com muitos fios de cabelo preto. Enquanto o contato for feito com um ser vivo sem qualquer proteção, o ser vivo perderá todos os seus desejos e emoções, incluindo, mas não limitado a fome, raiva, tristeza, dor, inveja, ciúme, ódio, alegria, satisfação, ganância, etc. Foi verificado que os seres vivos sob a influência de 06 e 11 perderão até o desejo de romper o contato com ele. Eles permanecerão silenciosamente em seus lugares até o fim de suas vidas. Se uma força externa for usada para interromper o contato entre a pessoa e o 0611, a pessoa se recuperará gradualmente, mas dados experimentais sugerem que o pré-requisito para isso é que a pessoa não tenha estado em contato com o artefato selado por mais de 2 horas. Uma vez que o contato durasse mais de 2 horas, a vítima ficaria em silêncio por toda a eternidade. A sequência mais alta testada é a sequência 5. Você pode evitar o contato usando luvas. Os fios de cabelo não têm capacidade de vida, não têm nenhuma inclinação de escapar do selo. Apêndice: esses fios de cabelo apareceram durante um avanço mal sucedido. Foi algo deixado para trás quando um capitão dos Falcões Noturnos não conseguiu avançar para a sequência 6. Dan, com seus olhos cinzentos, assentiu depois de ouvir Klein. Ótima sugestão. Quase me esqueci do 30611. Encontre Royale na sala de recreação. Vou pegar o artefato selado do portão Chanis e enviar o pedido depois que voltarmos. É assim mesmo, não há tempo a perder. Klein não perdeu tempo. Ele imediatamente foi para a sala de recreação e gritou pela geralmente inexpressiva, sem sono Royale. Qual é a missão? Royale perguntou calmamente. Klein suspirou e disse em tom sério. Fazer uma visita ao velho Neil. Fazer uma visita ao velho Neil. Ele. Royale arregalou os olhos ao ter uma sensação sinistra. Ainda não está confirmado. Klein balançou a cabeça suavemente. Royale não falou mais nada. Eles ficaram em silêncio, tornando o clima pesado. Alguns minutos se passaram e Dan finalmente voltou do porão. Ele estava usando luvas pretas e tinha um emaranhado de cabelo preto na mão. Comparado com o emblema sagrado do sol mutante, os fios de cabelo pacificadores não pareciam particularmente estranhos. Seria ignorado pelas pessoas se fosse jogado na estrada em algum lugar. Depois de chamar o motorista Cesare, os 4 foram até a casa do velho Neil. As rodas da carruagem rolaram pelo asfalto molhado da chuva. O interior da carruagem estava mais silencioso que a noite. Não se sabe quanto tempo se passou até Dan suspirar. O velho Neil tinha uma parceira com quem estava prestes a ficar noivo quando era mais jovem, mas ela de repente ficou com uma doença terminal. O velho Neil arriscou divulgar os segredos dos Beyonders e tentou usar magia ritualística para salvá-la, mas não conseguiu. O velho Neil naquela época era apenas um iniciante no misticismo.
De acordo com os registros, os falcões noturnos naquela época estavam todos em alerta, com medo de que o velho Neil perdesse o controle por causa disso. Mas, felizmente, ele conseguiu encontrar sua sanidade e parecia normal. Vamos torcer para que este seja um alarme falso também. Klein não pôde deixar de desenhar uma lua carmesim diante de seu peito e rezou. Que a deusa cuide dele. Dan e Royal seguiram o exemplo. Que a deusa cuide dele. O céu começou a ficar mais brilhante à medida que as nuvens escuras se afastavam. Os falcões noturnos chegaram em frente ao bangalô do velho Neil. Depois de fazer César conduzir a carruagem para longe, Dan se recompôs e caminhou em direção à porta principal, com a bengala em uma das mãos e o artefato selado 3.0611 na outra. Klein apertou o chapéu enquanto ele e Royal seguiam atrás do capitão. Eles passaram pelo jardim de mentas rosas. Quando chegaram à porta, Klein deu um passo à frente e puxou a corda ligada ao sino dentro do prédio. Clink, clang! Um toque agradável ressoou na casa ao quebrar o pesado silêncio. Clink, clang, clink, clang. Klein puxou várias vezes, depois educadamente deu um passo para trás sem fazer mais tentativas. Os 3 falcões noturnos esperaram pacientemente por alguns minutos, mas não ouviram nenhum passo se aproximando da porta. Talvez o velho Neil tenha ido ao médico e não esteja em casa. Klein forçou um sorriso. Ele não havia terminado a frase quando uma melodia veio de dentro do prédio. Era a música de um piano. Era como um lago silencioso velado por uma névoa fina sob o luar. A expressão de Dan tornou-se anormalmente severa e grave. O coração de Klein afundou também. Quando estava prestes a fazer outra adivinhação, de repente ele viu um líquido saindo da abertura sob a porta. O fluxo de líquido era transparente e puro a princípio, antes de se tornar tingido de carmesim, um carmesim semelhante ao do sangue. Era um vermelho carmim intensamente escuro.